TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Queridos amigos, estamos nós aqui aguardando você chegar, organizar seu material, pegar sua Bíblia e vamos iniciar o nosso estudo. Esse belíssimo momento que nós temos, essa oportunidade de ouro para que a gente possa aqui descobrir nestas palavras aquelas que realmente vão transformar as nossas vidas. Conto aqui com as nossas mestras, hoje duas grandes professoras, a quem amo muito, professora Ieda. Gratidão e muito obrigada pelo carinho, pela acolhida. Vocês merecem tudo, minha querida professora de sempre, que a gente ama tanto também, Amélia, a quem agradeço também. Eu é que agradeço o carinho. Quando a gente encontra as pessoas que ouvem o programa, elas sempre estão elogiando. Eu agradeço por poder estar aqui junto com vocês. Que bom, então. É como eu disse, sem essa oportunidade a gente perde muito, né? Porque a fé, como eu sempre costumo dizer, se alicerça no conhecimento. Vamos então, nós estamos descobrindo Josué. Estamos navegando pela história de Josué, que recebe esse grande legado da mão de Moisés e vai conduzir esse povo escolhido, sofrido, depois de tantos anos já buscando o seu destino, para que ali realmente surja uma grande nação. Eu vou pedir um pouquinho o apoio da Ieda para fazer uma retrospectiva, porque nós estamos entrando hoje no capítulo 11 do livro de Josué. E para que a gente possa alicerçar o que vai acontecer hoje, eu vou pedir que ela faça um pequeno retrocesso para quem perdeu o programa anterior, para quem está chegando agora, para aquele que está nos vendo pela primeira vez. Então, um pequeno retroceder para que a gente possa, então, iniciar de vez esse nosso estudo de hoje. Vamos lá, Ieda. Nós estamos, então, qual o momento que nós estamos no livro? Nós podemos, didaticamente, dividir o texto, o livro de Josué, em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 12, que são, nós temos aí a conquista da terra prometida. Tá. Depois nós temos do capítulo 13 até o 21, uma segunda parte, que apresenta a partilha da terra, a divisão da terra entre as 12 tribos de Israel. E finalmente chegamos aí na terceira parte, última parte do livro de Josué, que vai do capítulo 22 até o 24, que apresenta assim já o fim da vida de Josué, a renovação da aliança, e os últimos discursos de Josué. Nós estamos agora, nesse momento, no final da primeira parte. Nós estamos, então, para terminar essa primeira parte, que é do 1 até o 12, nós vamos ver hoje o capítulo 11 e o capítulo 12. Nós estamos falando de conquista. Terra prometida, não é terra dada, é uma terra que deve ser conquistada. Tá. Isso serve para nós também, as nossas conquistas. Então a gente tem muito que aprender com a valentia de Josué, muito que aprender com Israel, porque Israel, ele faz aliança com Javé, ele faz aliança com o Senhor, esse Deus que é um Deus de amor, esse Deus que combate com o seu povo e conduz o povo. Então nós vimos no capítulo 1, ele faz uma introdução, retomando alguns temas do livro do Deuteronômio. É como se fosse o livro de Josué uma continuidade do livro de Deuteronômio. E aí então nós temos a questão dos espias, que já foi relatado. Nós temos o livro ele faz um paralelo, à semelhança do Deuteronômio, algumas conquistas do Êxodo. Então, o que nós temos? Nós temos os espias que antes de atravessar o Rio Jordão, então Josué, ele envia 2 espias para observar a terra que eles querem conquistar, a terra que foi prometida por Deus. Então, antes dessa travessia, ele manda então esses espias
E esses 2 espias, eles são ajudados pela prostituta Raabe, que se converte ao Deus de Israel. Certo. Né? E aí nós temos também o episódio, outros episódios, a primeira conquista de Jericó, né? Nós temos a travessia do Rio Jordão, né? Que é semelhante à travessia do Mar Vermelho, é uma travessia milagrosa, que Deus ele conduz o povo e faz com que o povo atravesse também o Rio Jordão a pé enxuto. A travessia do Rio Jordão, depois da travessia, ele se acampa, o primeiro acampamento após atravessar o Rio Jordão é em Gilgal, Tá. onde eles se acampam, e aí então eles vão conquistar Jericó, a cidade onde também as muralhas vai ser entregue aos israelitas. Deus vai entregar, o Senhor vai entregar e as muralhas vão cair. Depois temos a segunda conquista aí, a cidade de Ai também, que vai ser destruída, vai ser levada a ruínas. E o capítulo 9, ele vai falar de um povo de Gabaão, que são os heveus, que é a região também ali da Palestina. Então o Israel ele vai conquistando o território, né? E nós vamos descobrir, através de hoje, principalmente o capítulo 12 e 13, o segredo dessa conquista. Tá? Nós temos então a aliança que o povo de Gabaão, um povo numeroso, um povo forte, temendo já a fama de Israel, do Deus que batalha e que conduz o povo, ele faz um contrato de paz com Israel. E aí no capítulo 10 do programa passado, ele fala que esse povo que fez aliança com Israel, e ele vai servir depois Israel como rachadores de lenha, como carregadores de água, a serviço da comunidade do templo. Isso. Então ele faz uma aliança, uma amizade, mas eles se tornam serviçais de Israel. E aí, os reis da região sul, que no capítulo 10, ele vai falar sobre a batalha militar. Aí nós entramos aqui na Guerra Santa, uma batalha militar, a primeira conquista da região sul. E então essa batalha, Josué ele vai ser vitorioso, porque esse pessoal da região sul, eles ficam sabendo que Gabaão, povo de Gabaão, fez aliança com Israel. E aí se juntam, formam aliança, se unem, esses reinos da região sul, para combater Gabaão. E Gabaão pede auxílio, avisa Josué que eles estão sendo atacados, e Josué ele ataca e é vencido. É sempre assim, a estratégia de vencer, sempre assim. Aparece várias vezes. Deus de Israel combate com Israel. Tá. Então, mais do que uma conquista militar, também a gente percebe, né, a presença de Deus agindo junto com o seu povo, dando a terra para o seu povo, e o povo precisa o quê? Obediência. Como nós vamos ver também, hoje nós vamos ver no capítulo 11, a conquista do reino do norte. Tá. Né? A cidade de Assor, o rei de Assor, ele vai se juntar com outros reinos, né? Então vai ser um número poderoso. Josué vai ter que enfrentar, Israel vai ter que enfrentar um inimigo poderoso agora. Tá. Tá bom? Então sempre assim. Aqui, quando termina o 10, ele diz assim, ó, no 42, todos esses reis com suas terras, Josué os tomou de uma só vez. Está se referindo ao reino do sul. Isso. Né? Porquanto Yahvé, Deus de Israel, combatia por Israel. Finalmente, Josué, com todo Israel, voltou ao acampamento de Gilgal. Então, nessa batalha, Israel não está sozinho. Nessa luta contra gigantes, contra um poderio, contra algo que é muito maior do que aquilo que nós podemos dimensionar, que nós não temos força contra até o mal, né, que ronda a nossa vida. Nós podemos fazer essa leitura também, as nossas batalhas. Né? E o segredo para a gente realmente ser vitorioso na batalha é estar em comunhão com o Senhor. Né?
Então aí você poderia ler então essa introdução aí, nós vamos ver essa conquista militar do Reino do Norte. Como é que Josué, junto com o exército de Israel, vai conquistar essa região norte da Palestina? Muito bem, entramos agora no capítulo 11 do livro de Josué, com toda essa informação, com todos esses antecedentes. Vamos ver como vão se dar essas vitórias através desses embates que Josué vai estabelecer. Eu vou ler do primeiro apenas ao quarto, que é essa pequena introdução, e vai dizer: quando Abim, rei de Azor, ouviu isso, enviou mensageiros a Jorabe, rei de Merom, ao rei de Semeron, ao rei de Aquisaf e aos reis que habitavam ao norte, a montanha, a planície, ao sul de Quinerê, as terras da planície e os cumes de Dor a oeste. Os cananeus achavam-se ao oriente e ao ocidente, os amorreus, os heteus, os ferezeus e os jebuseus na montanha, e os heveus ao pé de Hermon, na terra de Masfa. Partiram, tendo com eles todos os seus exércitos, um povo numeroso, como areia na praia do mar, com uma enorme quantidade de cavalos e de carros. Amélia, então, considerando tudo isso aqui, eu percebo que agora Josué, assumindo o legado, assumindo de vez o comando desse povo, ele vai agora ser realmente um guerreiro que não vai temer, porque, como o texto diz, à sua frente está o próprio Deus. Não é qualquer Deus, é o próprio Deus de Israel que vai à frente e vai lhes garantir a vitória, não é isso? É isso. Quando a gente lê esse livro de Josué, né, dessas guerras santas, dessas coisas que um Deus que manda destruir todo mundo, manda matar, a gente viu que consagraram ao extermínio tudo que havia na cidade, homens, mulheres, quer dizer, mataram homens, mulheres, jovens, crianças, né, vacas, ovelhas, tudo que existe. Também não deixou nenhum sobrevivente, consagrou a Javé, o Deus de Israel tinha ordenado, lá no capítulo 10. Tomou todas as cidades, todos os reis, passou a fio da espada a todo mundo, né, como Javé havia ordenado. Então, o que a gente precisa entender? A gente tem 3 chaves de leitura para a gente entender essa violência toda que tem na Bíblia, textos assim, de extermínio. Um Deus que manda matar. Ó, deixa a cidade deserta, mata, acaba com tudo. Aí ofereça para mim o que sobrar. Tá. Então, tem 3 chaves. A primeira chave é bem assim, para entender esse texto. Aí, por que a Bíblia preservou esses textos? Está ali na Bíblia para a gente entender, né? Mesmo depois que as guerras populares terminaram, e o Estado assumiu a condição de conflitos a partir dos interesses de cada rei. Mas então, são textos fortes que a gente precisa de uma explicação. Não pode só ler e falar, amém, Deus, amém. Não pode, né? Porque quando você for lá estudar Deus, Jesus de Nazaré, não vai ter essas coisas. Parece que ele mostra o outro lado. Então, como entender tudo isso? Eu sempre falo assim, por que o Espírito Santo permitiu que esses textos entrassem na Bíblia? Né? Então, nenhum texto bíblico, quer dizer, no Josué não pode ser isolado, só pegar a história dele, né? Nós temos que situar toda a história de Josué dentro do contexto da origem, de como aconteceram as coisas. Então, a primeira chave que a gente tem para entender, situar o texto dentro do contexto da época que aconteceu, da época depois que foi escrita, quer dizer, centenas de anos depois, né? É a mesma coisa assim, quando surge uma epidemia forte, né? O que a gente faz? A gente tem, na pandemia que a gente passou esses anos no Brasil, no mundo todo, né? Tantas pessoas morreram. Então tinha algumas normas. Tem que usar máscara, lavar a mão toda hora, álcool 70, aquelas coisas todas que pediu, né? Porque isso, se eu desobedecer, coloca a vida das pessoas em risco. Tá. Assim, depois que a Samaria lá do Reino do Norte vai ser destruído também, e o povo vai para o cativeiro, surgiu um grande medo. Ou nós vamos observar a lei de Deus, né? Ou teremos o mesmo destino dos povos conquistados e a morte. Aí começou assim uma estrita observância da lei que Moisés tinha dado. Então, assim, se você tem um compromisso com Deus, né, entre Deus e o povo, porque Deus fez uma aliança, Deus e o povo, não é só o povo, ninguém, é uma aliança junta.
surgiram então algumas leis que que poderiam provocar a ruptura da aliança, o Deus que poderia cortar essa aliança então com o povo, né? Aqueles que promoviam a idolatria, aqueles que quebravam as leis religiosas e também instrução para o culto, instruções para a vida familiar. Então, a nossa segunda chave, a nossa chave de leitura deve ser Jesus. Jesus, né? Jesus é a grande chave que nos ajuda a interpretar qualquer texto que tem na Bíblia. Tanto é que as comunidades primitivas, assim que Jesus ressuscita, a primeira coisa que eles fazem quando vão reler o Antigo Testamento é olhar com os olhos de Jesus ressuscitado, porque ele é Deus. Entender que ele é Deus, né? Então, aí qualquer texto bíblico dentro do contexto mais amplo do projeto de Deus vai culminar em Jesus. Porque Jesus é o Messias, ele deu seus ensinamentos, a morte e a ressurreição. Então, qualquer leitura que a gente faz agora fazendo Josué, a gente deve ter como fundo a prática libertadora de Jesus. Jesus, o seu ensinamento, ele ressaltava, tudo bem, tem a lei, não tira um ponto nem nada, mas o amor, a gratuidade, também o perdão e misericórdia. Só assim a gente vai entender o porquê que estão dizendo que foi como castigo, para entender essa questão. A carta de João, São João diz para nós, a primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 18, ele fala assim, que nós temos que saber ler os textos violentos com a seguinte pergunta: como será que Jesus interpretava esses textos? Que Jesus lia o Antigo Testamento. Sim. Como será que ele fazia? No Sermão da Montanha, Jesus várias vezes ele vai dizer assim, a lei fala assim, eu porém vos digo, a lei fala assim, eu porém vos digo, ele não termina a lei, mas eu dou uma nova interpretação. Ele atualiza. Atualiza, isso, você falou a palavra certa, ele atualiza. Então, lembra aquela mulher pega em adultério? Tinha que morrer apedrejada. Aí ele simplesmente começa a escrever, um olha para o outro, joga a pedra no chão, não joga nela. Ele mudou. A lei dizia para matar, mas eu vos digo o quê? Né? Ele vai ajudando. E assim, e ele vai acabar morrendo por essa lei maldita que condena e que mata. Ele foi assassinado por isso. Agora uma terceira chave. Deus vai, aceita como eu sou, com os meus defeitos. E ele vai nos educando. Deus nos ama do jeito que nós somos. Do jeito que a gente faz as coisas, a gente faz coisa errada, a gente faz barbaridade. Deus nos aceita como nós somos. Aí, esse Deus é o mesmo Deus de Jesus, é Jesus também. Então a gente entender que do jeito que está contando, o povo conta, naquela hora era para dizer assim, sabe por que a gente perdeu tudo? Porque a gente, lembra quando a gente entrou na Terra Prometida, Deus falou assim, assim, as leis para cumprir. A gente fez a idolatria, a gente desviou, a gente quebrou a aliança e Deus nos castigou. Aí você vai para Jesus, Jesus castiga alguém? Não peques mais. Ele dá um conselho, não peque, mas não Ele é a pura misericórdia. Né? E é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Sim. É o jeito que o povo do Antigo Testamento tinha de olhar para Deus. Porque nós temos muita informação hoje, quantos milhares de anos já passaram, e o povo do Antigo Testamento vai contar a sua história, tudo aquilo que aconteceu de errado, aconteceu porque eu desviei do projeto de Deus e Deus me castigou. Verdade. Então a gente tem que ler esses textos percebendo. Então quando está contando aqui, é depois do exílio, já passou quantos anos? O povo entrou na Terra em torno de 1200, né? 1200, por aí. No século XIII. E o povo vai esse texto aqui, a leitura deuteronomista, depois do exílio da Babilônia, 538 para mais ou menos 440 por aí. Então é muito espaço. Mas por quê? O povo está voltando e na cabeça, por que nós ficamos no exílio? Porque nós fizemos a idolatria, nós quebramos a aliança e Deus nos castigou. Então, para que Deus não nos castigue mais, a gente tem que fazer. E vamos fazer memória quanto aos textos. Então, sempre entender, não é Deus que mata, não é Deus que manda matar, não é Deus que castiga. São consequências e não tem guerra santa, tem guerra. Com direito que quem está promovendo a guerra quer o direito que ele quer. Ok, muito bem, entendido. Então, vamos seguindo. Então, mas antes da gente... Sim. É importante essa introdução desse capítulo aí que você leu, do 11, os versículos do 1 até o 4, porque aqui é uma conquista militar do Reino do Norte. Então, fala assim sobre a aliança dos reis do Norte.
Então, essa aliança com os reis do norte, desse povo que habitava a Palestina, para combater Israel, para combater Josué, vai gerar, assim, um inimigo poderoso. Então, o que acontece? Jabim é o rei de Azor. Azor, nós vamos ver que lá no 10, no versos 10, finalzinho do 10, vai dizer que outrora Azor era capital de quê? De todos esses reinos do norte. Então, ele vai se juntar com todos os reis dessa região. A Bíblia que diz, quando termina esse capítulo, lá no finalzinho, vai dizer quantos reis eram. Aqui, lá, não está no 11, está no 12. No finalzinho do 12, no 24, ao todo, 31 reis. Então, é muito poder, inimigo né? poderoso. É muito poder. Essa união entre eles, essa aliança que eles fazem para combater Israel, gera um inimigo poderoso. Aí ele vai chamar os reis, né, e os outros povos também. Inclusive, ele põe uma lista aqui, né, os cananeus, os amorreus, os heveus, os ferezeus, os jebuseus, os heveus, né? Então, esse inimigo poderoso, ele é tão poderoso que diz assim, ó, eles partiram para cima de Israel, né, tendo com eles todos os seus exércitos, um povo numeroso como a areia da praia. Então, o inimigo é poderoso, é grande, maior do que Israel. E além disso, eles possuem cavalo e carros. Aqui eles dizem, só para retomar um pouquinho, Deuteronômio 7, ele diz assim, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, isso aqui é um texto que vai se referir a isso aqui, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra em que entrarás para tomar posse dela, e expulsarás da tua chegada as nações maiores do que tu. Isso aqui parece que já estava previsto, né? Parece que já tinha uma profecia, porque isso aqui está em Deuteronômio. Então ele faz uma lista aqui de 7 povos maiores do que Israel, no Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 1. Então diz, Yahvé fala para Moisés, Moisés fala para Josué, e fala, você vai combater inimigos que maiores do que tu. Então, muitas vezes a gente se sente pequeno diante das situações de perigo que a gente enfrenta. Eu falei para vocês que esse texto do capítulo 11, ele vai falar para a gente o segredo de conquistar com Deus. Não é mesmo? Então, nós temos que ver aqui que essa união desses reis do norte, né, gerou um inimigo poderoso, e ainda fala assim, ó, que tem cavalos e carros. Esses cavalos e carros é um elemento novo, interessante, que aparece aqui no texto. Por quê? É uma arma temida por Israel. Porque eles não têm. Eles dizem assim, ó, eles não podem ter. Inclusive, porque por questão religiosa de fé, né, tem um salmo que diz assim, ó, então Israel é proibido ter cavalo. Aqui, no Deuteronômio 17 e 8 também tem uma perícope que fala disso. Não multiplicarás cavalos para ti. Porque cavalos eram um instrumento de guerra. E no Salmo 28, muito lindo, que diz o seguinte, uns confiam em carros, outros na cavalaria, nós invocamos o Senhor nosso Deus. Essa é a postura de Israel na batalha. Então, nós não estamos aqui também só diante de uma batalha militar. Nós estamos aqui diante de uma leitura teológica do texto. Não é verdade? Então, Israel é um povo que não confia nas suas armas. Ele invoca o Senhor, seu Deus, para que ele combata com ele. Esse é um dos segredos para vencer com Deus, para a gente conquistar com Deus. É invocar Deus através da oração, estar em comunhão com ele, saber que nós não estamos sozinhos. Né? E aí aqui, os carros e areias. Então, esse povo é enorme, além disso, é um povo que está preparado para a guerra. É um povo que tem cavalos, que tem carros, né? E aí diz assim, essa questão, então, esses carros, não, ele só não tinha carros e cavalos, mas os cavalos, então, que puxavam os carros.
Então nós estamos vendo uma época muito primitiva aqui. E quando realmente acontecer esses fatos, igual a retrospectiva histórica que a Melinha fez, é um período assim que eu li um comentário do texto do livro de Josué, que quando o povo toma posse da terra, é como se fosse um bando de sem terra, que não tinha arma. Como é que eles fazem a circuncisão na terra prometida? Com facas de pedra. Então, um período que não tem cavalaria. Um período que tem, então, mas tem uma linguagem simbólica e uma interpretação dos fatos históricos a partir da fé no Senhor, em Javé. E aí, então, nós vamos ver a vitória aí, a partir do versículo 5 até o 9, como é que Josué venceu esses reis, né, sem ter poderio bélico, né, sem ter, sendo um povo menor do que eles. Se você quiser continuar, nós vamos ver a vitória de Merom. Tá. Nós vamos continuar depois do nosso intervalo, porque é muito importante a gente entender o que aconteceu até agora, né? Povo pobre, saído do deserto, sem nada, que vai enfrentar um povo que está estabelecido e com tudo nas mãos para vencer uma guerra. Mas o Senhor vai se mostrar maior que tudo isso. Mas daqui a pouco a gente já volta para continuar esse entendimento. Voltamos. Nós estamos aqui buscando entender como é que um povo tão pobre, numeroso, de certa forma por fora das evoluções bélicas de guerra, pôde ter vencido povos tão mais evoluídos e estruturados. Porque a grande mensagem que nós estamos tentando passar, que nossas mestras estão exemplificando aqui, sistematicamente para que a gente compreenda, é que não adianta forças, armas, poder, dinheiro, se Deus não estiver contigo. Aquele que não tem nada, estando com Deus, é muito mais poderoso do que o inimigo que nós estamos vendo, com quem eles vão ter que se encontrar. Então, vou sugerir que vocês acompanhem aí do versículo 5 ao 9, para a gente entender a próxima vitória que vai acontecer. Todos esses reis, portanto, havendo-se ajuntado, vieram e acamparam junto às águas de Merom para combater Israel. E Yahvé disse então a Josué: não temas diante deles, pois amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos, traspassados a Israel. Cortarás os jarretes de seus cavalos e queimarás os seus carros. Josué, com todos os seus guerreiros, os atacou de surpresa perto das águas de Merom e caiu sobre eles. Yahvé os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidônia a Grande e até Macerefô-Maim, ao ocidente, e até o vale de Masfa, ao oriente. Ele os feriu a ponto de não deixar deles nenhum sobrevivente. Josué os tratou como Yahvé lhes havia dito, cortou os jarretes dos seus cavalos e queimou os seus carros. O que me fascina nisso tudo é a intimidade de Deus com o seu povo. Que ele vem, se faz presença e aquele escolhido, ele determina, ele é o que traça as linhas de guerra. É ele que é o chefe. E observa aqui que Javé disse. O que Javé diz, Josué obedece. Obediência à palavra de Javé. Né? E ele faz tudo e acredita nessa palavra. Né? Então, ele acredita na palavra. Muitas vezes nós duvidamos da palavra de Deus. Né? É lógico que nós temos, eu já vi um comentário de um autor, que ele tem uma coleção de livros, agora esqueci o nome, que é Como Ler os Evangelhos. Ele faz um comentário assim, a Bíblia tem de tudo. A Bíblia é como se fosse uma laranja. Então,
O que tem a laranja? A laranja tem bagaço, a laranja tem a semente, mas a Bíblia, como a laranja, ela tem um suco. É esse suco que nós temos que apreciar. Esse suco é a ação de Deus no autor sagrado, né? Que ele vai narrando a história da salvação, narrando como é que Deus vai conduzindo esse povo, libertando esse povo, ajudando o povo nas conquistas mais desafiadoras na vida. Então aqui nós vamos ver esses reis do norte, eles se juntaram, eles se aliaram para garantir a vitória. Falou, olha, sozinho nós não vamos conseguir combater Israel. Então nós juntos somos mais fortes do que Israel. Aí diz no 5, né? Todos eles se juntaram para garantir essa vitória. Mas qual a explicação então da vitória para Israel, da vitória israelita? Qual a explicação? Aí o autor, um autor do livro que agora também não lembro o nome, ele diz que a resposta está no 6, no versículo 6, no versículo 7, no versículo 9. Dá para você repetir, para a gente poder entender? 6. É. Yahvé disse... Os motivos da vitória. Sim. Yahvé disse então a Josué, não temas diante dele, pois amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos, traspassados, a Israel. Cortarás os jarretes de seus cavalos e queimarás os seus carros. Depois o 9. Peraí, só um pouquinho. É o 6. Então, a primeira coisa, a questão da vitória, que ajuda a vitória. Atenta à palavra, escuta da palavra de Deus que orienta. Né? Tá. Primeira coisa, não temas diante deles. Não temas. A postura não na tenha guerra medo. já é metade da Tem que ter uma postura vitória. de guerreiro. Principalmente na hora da dificuldade, na hora da batalha mesmo. Tá. Né? Fique em pé. Vai passar. Eu estou com você. Eu vou passar com você. Então, Jesus, ele, no Novo Testamento inteirinho, ele fala, não temas. Isso. Não temas. Então, a primeira garantia da vitória é essa. Confiança e fé na palavra de Deus, do Senhor, né? Não ter medo. Porque quem combate com a gente é maior do que aquele que quer nos vencer. Aí o segundo motivo da vitória é o versículo 7. Josué, com todos os seus guerreiros, os atacou de surpresa, perto das águas de Merom, e caiu sobre eles. Olha só, uma estratégia aqui. Né? Ele pegou eles de surpresa. Eles foram pegos, ele teve uma estratégia. Certamente, né, também orientado pela ação divina. E nós observamos também que a conquista da terra não foi assim, tomada de uma geração para outra, como se fosse assim, Josué e tomou todas aquelas terras da Palestina. Né? Mas foi um processo longo, um processo lento, um processo demorado. Porém, aqui ele diz que, e outra, eles atacavam, costumavam atacar pelas montanhas. Tá. Era uma estratégia de guerra. Então, a segunda explicação para a vitória de Israel contra os reis, porque a estratégia pega o inimigo de surpresa. E a última aí no versículo 9. Josué os tratou como Yahvé lhe havia dito, cortou os jarretes dos seus cavalos e queimou os seus carros. Obedeceu. A obediência. Não adianta você ouvir a voz de Deus, não adianta você ouvir o que Ele quer para a sua vida e você fazer o que você quer. Aquilo que Ele está te inspirando, nós temos que obedecer. Né? Nós temos que ser dócil ao Espírito Santo, que quer nos conduzir. Então, minha mãe sempre fala assim, olha, quando eu vou viajar, você dirige, mas Deus que vai te guiar. Então, é essa questão espiritual. Obediência àquele que está com você, saber que você não está sozinho. Né? Então, Josué ele fez tudo de acordo com o que Yahvé tinha ordenado. Então, Amélia, é assim, isso mesmo que a Ieda falou, que resume a postura, a estratégia e a obediência. A gente lê esse texto, a gente percebe que foi um golpe genial, porque quando eles cortaram os jarretes dos cavalos, né?
obediente à palavra, a estratégia de guerra, eles conseguiram a vitória. E se você procura entender um pouco nas escavações, ainda continuam escavações, né, da história da Bíblia, tudo, fala mesmo que foi destruída, né, e no século XIII. E destruída por quem? A resposta mais plausível que eles acharam é que pelos hebreus. Então, é uma história verdadeira, né? Que foi destruída por ele mesmo, com a estratégia, com a obediência da palavra, na verdade com organização. Conseguiram tudo isso, né? Mas como é que foi que eles conseguiram fazer tudo isso? Na obediência, na estratégia, estudar, preparar, confiar, aí eles conseguiram essa vitória. Tá. Muito bem, prossigamos então, vamos fazer a leitura a partir do versículo 10. Nesse mesmo tempo, Josué voltou e tomou Azor, cujo rei feriu a espada. Azor era outrora a capital de todos esses reinos. Passou também ao fio da espada todo ser animado que nela se achou devido ao anátema. Não deixou nela nenhum ser animado e Azor foi queimada. Todas as cidades desses reis, bem como todos os seus reis, Josué os tomou e os passou ao fio da espada em virtude do anátema, como havia ordenado Moisés, servo de Yahvé. Todavia, todas as cidades que estavam erigidas sobre suas colinas de ruína, Israel não as incendiou, salvo Azor, que Josué incendiou. E todos os despojos dessas cidades, inclusive o gado, os israelitas os tomaram como presa de guerra. Todos os seres humanos, porém, passaram-nos ao fio da espada até exterminá-los. Não deixaram nelas nenhum ser animado. Ai, Eda, o mais triste dessas invasões, destas tomadas, é que são pessoas tão intimamente ligadas a Deus, comandantes tão determinados, pessoas escolhidas e que Deus determinou ali toda uma vitória para eles. Há um pouquinho na história de exagero nessa questão de dizer não vamos deixar ninguém vivo, nenhum ser que se mova, animais, mosquito, mosca, barata, crianças, homens e cavalos vão ser mortos, dizimados. É muito extermínio. É muito extermínio. E choca, porque assim, a lei de Deus manda não matar. Exatamente. E aqui a gente vê que a palavra, não podemos ser fundamentalistas. Voltamos àquela questão. Tá. Ler a palavra no pé da letra de acordo com o que está escrito. Nós temos que fazer uma exegese. É uma palavrinha difícil, mas nós temos que fazer uma interpretação dos fatos. Não é mesmo? Tirar de dentro do texto para entender, né? Entender a razão de por que a Bíblia que fala que Deus, a lei de Deus é para não matar, e por que ela aqui nesse texto está falando para matar, para exterminar, para cortar, entendeu? Aqui tem muita ideia deuteronomista. Quando manda exterminar, lá no Deuteronômio também nós vimos muito caso de extermínio, de guerra, de incêndio, manda incendiar a cidade, passar a fio de espada, todos os seres vivos. E isso é um absurdo. Isso, se a gente lê sem fazer uma exegese do texto, é inadmissível para nós. Não é verdade? Porém, a Bíblia mantém e conserva, porque ela tem uma explicação. Tá. Deuteronômio, ele coloca muito a questão da fidelidade, que é fundamental. Tá. O rompimento com a idolatria. Tá. Então, quando Israel combate aqui, ele está combatendo todo tipo de idolatria. Ele está, na verdade, matando os deuses, digamos assim. E os idólatras. Porque povos também. Né? E é interessante, Deuteronômio, ele vai falar muito, vai voltar a essa questão também, a questão de não fazer aliança com outros povos. Então, Israel é um povo consagrado, é um povo que fez aliança com Deus. Então, esse povo, ele é um povo separado, ele tem que tomar cuidado, porque para que a ira de Deus não volte contra ele. É preciso manter a pureza. Porque se é necessário ele manter a fidelidade a Javé, ao Deus libertador, ao Deus que quer vida para todos. Ele não quer a morte aqui, mas quando ele fala que vai exterminar,
que vai... eu parei para refletir, eu falei assim, bom, eu li algumas coisas, voltando o texto, lá de Deuteronômio 7, do 2 até o 3, tem uma perícope que fala assim, não farás aliança com eles e não os tratarás com piedade. Então, já lá em Deuteronômio está falando, olha, não contrairá matrimônio com esses povos, né? Porque Israel, ele precisa permanecer fiel a Javé. Por quê? Porque deste modo teus filhos te afastará de mim para servir outros deuses. Tá. Então, a gente tem que fazer uma leitura teológica, a questão do extermínio, a questão de que manda matar, é eliminar todo o mal, né? Toda a Todo mal. idolatria que existia naquele todo povo. o mal que a gente pode estar vinculado. Tá. Fazendo uma leitura teológica, nós temos que tirar da nossa vida, nós temos aliança em comunhão com Deus, eliminar o pecado, eliminar a idolatria, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando fala desse exagero de extermínios aqui, né, que manda por fogo, a única cidade que foi colocado fogo aqui foi Azor. Ele fala. Queimou tudo. As outras cidades, não. As outras cidades ele transformou em ruína. Né? Então, a gente tem que ter cuidado na hora de fazer a leitura, para não fazer a leitura fundamentalista do texto. Seria a mesma coisa que a gente olhando a nossa realidade, que está no meio da nossa vida, da nossa comunidade, né, da casa de cada uma de nós, olha para os nossos filhos ou netos, e quais são os deuses, quais são os demônios que estão em volta dessa juventude hoje, das famílias, quais são, né? E como que a gente pode exterminar esse mal no meio da gente? Tá. Né, gente? Aí você vai entender o texto da Bíblia. Você não vai mandar seus filhos matar ninguém nem nada. A gente vai tirar o mal, vai cortar o mal pela raiz. A gente vai tentar ajudar os nossos jovens, mesmo os adultos, a olhar qual rigor, né? Com rigor. Não é porque você é mãe e pai, vó e vô, você ama os jovens. Quando a gente ama, nós somos pais e mães de todos. Existe um Deus que é Deus da vida. Tá. Mas existem forças que vêm de fora e forças que estão dentro que afasta dessa aliança de Deus. Tá. Então, como a gente ama, a gente vai lutar até as últimas consequências para libertar a juventude de tudo isso que está acontecendo. Então, quando a gente consegue terminar, a gente fala, foi Deus, nós seguimos aquilo que Deus manda, entendeu? Então, por outro lado também, existe o fato histórico, existe o tempo, existem as conquistas militares, que essa é uma realidade do tempo e da época que eles viviam também. Sim. A gente não pode dizer também, foi assim, foi desse jeito, não foi desse jeito, entendeu? Então nós temos que fazer essa interpretação, ter essa maturidade, porque quando você lê um texto e faz uma exegese, você cresce, você começa a entender, né, os dois lados da moeda. Então realmente, haviam conquistas militares? Havia, na época havia. Briga para poder conquistar um território. Ninguém vai entregar seu território de graça. Então existe batalha, existe luta, existe morte, porém não é a vontade de Deus. Mas para Israel aqui tudo, para a mentalidade da época, tudo vem de Javé. Né? Muito bem, seguindo o versículo 15. Como Yahvé ordenara a seu servo Moisés, assim ordenou Moisés a Josué, e Josué o executou sem omitir uma só palavra daquilo que Yahvé ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda esta terra, a montanha, todo o Neguebe e toda a terra de Gozém, as terras da planície, a Arabá, a montanha de Israel e sua planície. Desde o monte escarpado, que sobe em direção de Seir até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon, capturou todos os seus reis e os matou. Durante longo tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, salvo os heveus que habitavam em Gabaon. Foi por meio da guerra que tomaram todas as outras. Yahvé havia, pois, decidido endurecer o coração desses povos para que combatessem Israel, para que fossem anátemas e para que não houvesse para ele remissão
mas fossem exterminados, como Yahvé ordenara a Moisés. Aqui, isso com certeza vai acontecer ao longo de um tempo, não é uma coisa assim toda semana, a coisa foi se estabelecendo, né, Amélia? Então, aqui a gente vê o ensaio, assim, de uma teologia, né? Como outras que a gente já falou. Ele falou aqui de endurecimento. A gente vai lá no Moisés com o faraó, eu vou endurecer o coração do faraó. Porque, na realidade, para o faraó não ter o coração duro, ele tem que acatar o projeto de Deus. Quando ele não acata, o coração cada vez mais fica duro também. Então, é bem assim, ó, Deus deu o mandato de Deus a Moisés. Agora é para Josué. É endurecimento da população. Então, também, aquele povo de lá não vai deixar esse povo entrar. Estão tudo endurecido. Eles têm uma resistência para que Israel, esse povo, entre e também possa morar no mesmo lugar. E aí, o que acontece? Destruição, a derrota. Mostra o quê? A soberania de Deus na história. Deus é o autor, mas também do endurecimento humano, mas tem uma finalidade. O que ele quer? Como é que a pessoa pode isso? Tem que acatar o projeto de Deus que é. Não pode um rei ou dois reis, ali fala de vários reis, né? Ter um poderio todinho, dominar o mundo inteiro. Não pode. Também tem que abrir, outros povos também podem viver em paz, morar, habitar na terra, e ter direito também de sobreviver e de se cuidar também, né? Quando esse povo, às vezes até as pessoas, o próprio Israel vai endurecendo o coração também, quando ele fala para não se misturar com outras pessoas, porque começa a me soar gostoso no ouvido que ele tem poder, por quê? Porque está ligado a um Deus poderoso, a um exército poderoso, e começa a endurecer também, né? Mas a gente podia falar assim, por que Deus optou por destruir tudo, né? Aí você já falou, outros textos vão dizer por causa das abominações, por causa da idolatria, por causa dos seus pecados também. Em todo caso, a gente fala assim, seja o desejo de Deus, seja a capacidade humana de se negar a obedecer, são duas realidades terríveis, a gente fala, né? Que existe, que a gente não deveria domesticar e nem assim reduzir e falar, não, é porque é ser humano, mas não é. A gente tem que ter capacidade de perceber como que Deus age na história. Qual é o projeto de Deus? O mesmo projeto é para que todos tenham vida e vida e abundância. Vai bater lá em Jesus de Nazaré, no Segundo Testamento, né? Então, na realidade é isso que acontece quando se endurece o coração, quando se endurece tudo e não escuta mais Deus falar. Fecha o ouvido, não abre os olhos, aí vai seguir só o outro caminho. Aí não tem jeito. Aí o texto, a teologia diz que aí Deus endureceu o coração. Por isso que Josué fez tudo isso, ele obedeceu a Deus. Mas não foi Deus que endureceu o coração. Quando eu não quero assumir o projeto de Deus, eu endureço meu coração e fecho meus olhos para a realidade. Muito bem, afinal, Yahvé está sendo dado a conhecer, né? A todos os povos que ouviam falar deste Deus, mas não sabiam efetivamente como ele era e como ele seria diante de todos esses povos tão bem estruturados, né? Então, esse trecho do 11, 15 até o 20, ele vai lembrar muito que Josué é continuador da obra de Moisés. Tanto que lembra aqui o Êxodo, capítulo 10, 20, quando Yahvé endurece, igual a Melinha já falou, o coração, né, do faraó, e este não deixa os israelitas partirem. Aqui ele faz a mesma coisa, diz que foi mesmo o Senhor que endureceu o coração de todos esses reinos para combater Israel. Parece que existe, por trás das entrelinhas, uma pedagogia divina, não é? Existe sim, com então, certeza. Por que nós temos que enfrentar uma batalha? Né? Para a gente ser mais forte dela. E é nos momentos mais difíceis da vida que a gente experimenta a presença de Deus. Então, Deus aqui no Egito, ele fala que endurece o coração do faraó, porque ele vai fazer grandes coisas, grandes prodígios, e vai se revelar como Senhor da vida. Então, nós não devemos temer as batalhas, o endurecimento, que a gente até pensa assim, nossa, mas a minha vida podia ser tão mais fácil, né? Tem gente que fala assim, todos por um e Deus contra todos.
tem gente que às vezes percebe isso, tanta coisa que acontece em redor para combater a gente. Mas existe aí, então, esse prodígio que Deus age realmente na nossa dificuldade. Tá, ok. Vamos ao 21 e assim a gente já fecha o capítulo 11. Naquele tempo veio Josué e exterminou os Enassim da montanha de Hebron, de Dabir e Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Votou-os com as suas cidades ao anátema. Assim, pois, não restou nenhum dos Enassim na terra de israelitas, salvo em Gaza, em Gate e em Azoto. Josué tomou toda a terra, exatamente como Yahvé havia dito a Moisés, e a deu por herança a Israel, segundo a sua divisão em tribos, e a terra descansou da guerra. Porque afinal, gente, não tinha meios de comunicação como nós temos hoje. Nós podemos chegar e dizer, foi decretado tal edito e pronto. Acabou. Isso demorava muito tempo para ser comunicado a todos. Uma guerra era a melhor forma de se anunciar um final. Agora, nesta guerra, saiu um vitorioso. Ali todos já ficavam sabendo, né? E assim, o Senhor Deus de Israel foi dado a conhecer a toda aquela região. Então, depois de todo esse período que nós saímos aqui, desse período bélico, que nos deixa assim até cansados e tristes de tantas decisões cruéis que nós tentamos entender como sendo uma forma de proclamar Deus como Deus verdadeiro, nós vamos ver que, enfim, vamos ter um período de trégua. Nós já estamos quase chegando ao final do nosso programa. Se vocês quiserem um finalzinho, mas coisa de 2, 3 minutos só, a gente pode até já fechar essa ideia aqui que nós estudamos hoje. Eu penso que a frase que fica para a gente, para finalizar esse estudo nosso, é: o povo viu toda a conquista como obra de Deus, né? E a gente já repetiu várias vezes. A gente tem que lutar, às vezes, todo dia contra tantos gigantes, com tanta coisa que acontece na vida. O importante é continuar firme e confiante nesse Deus, né, que está conosco. Esse extermínio dos Enassim, como a Melinha falou, eles eram os povos primitivos da região da Palestina e eram de estatura gigantescas. Tanto que no livro de Deuteronômio, que ele cita a exploração, que Josué e Caleb vai com os espias, eles observam e ficam com medo de invadir. Números 13 também. A terra. Falam que são Porque gigantes. eles se sentiram como gafanhoto na frente dos Enassins. Então a Bíblia, nas páginas do Antigo Testamento, aparece muito os Enassins, Rafaíns e Nefilins, que eram homens gigantescos, de estatura bem alta. Então, terminando esse capítulo 11, nós vemos então que Josué, com a graça de Deus, venceu os gigantes. Tá. Olha só, os Enassins. E a terra descansou da guerra. Em outra Bíblia, tradução, e a terra ficou em paz, sem guerra. Porque não existe somente guerra, mas existe momentos de paz também, na nossa vida também. Nós não estamos a todo tempo só na luta, mas nós também temos momentos de paz. E é isso que Deus quer nos dar, a sua paz. Ok, gente, nós estamos aqui tentando então assimilar toda essa mensagem que Josué nos deixa. Eu peço que você não perca nossos próximos programas, a história continua, uma história belíssima que nós estamos desvendando. Agradeço aos nossos mestres que se colocaram aqui para nos ajudar nesse entendimento, principalmente a você, e dizer que no próximo programa estaremos aqui com a sua presença e com a nossa querida Imaculada Conceição. Portanto, salve Maria Imaculada. E até lá. Salve Maria Salve Imaculada. Maria.